Fala galera, beleza? Gutão na área, passando aqui para falar com você. Primeiro, desejando que tudo esteja acontecendo bem com você, com sua família, na sua casa. Papai do céu abençoe aí nesse momento tão difícil que a gente está. E tô passando para trazer mais um conteúdo para vocês. Espero que ele esteja chegando de forma agradável, da forma suave e mais eficiente. E me coloco à disposição também para ajudá-los como mais for possível. Beleza? Pessoal, o conteúdo que eu estou trazendo hoje é continuação do que a gente veio batalhando. Nós começamos com a cosmologia, falando lá atrás do modelo geocêntrico, né, e as suas... já tinha alguns conflitos, né, desde a Grécia Antiga. Mas ele perdura por muito tempo, até chegar ao modelo heliocêntrico, né, que vem se discutindo por muito, né, e a galera tinha dificuldade de apresentar as suas ideias, mas com alguns nomes muito importantes para a ciência, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton e Johannes Kepler, a gente acaba não só provando que o modelo é heliocêntrico e descrevendo como ele funciona. E esse último que eu falei deixa 3 leis para a gente que são assim imprescindíveis para o perfeito entendimento do heliocentrismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O material que está chegando para você está descrevendo minuciosamente, detalhadamente sobre essa ferramenta. No entanto, eu vou falar com você, fazer um breve resumo para já te deixar a par de tudo que você vai perceber, tudo que vai estar chegando para você aí. Bom, Johannes Kepler escreveu 3 leis acerca do movimento planetário, certo? Lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. A lei das órbitas, Kepler vai dizer que as órbitas dos planetas são elípticas. E, de certa forma, elípticas em que sentido, né? O formato de uma elipse e o Sol não está no centro dessa elipse, está sobre um dos focos. Uma elipse ela possui 2 focos e o Sol está num deles, certo? E aí isso justificaria o porquê que alguns períodos do ano eu estou mais próximo e outros mais afastados do Sol. Olha que legal. Isso não tem nada a ver ainda com estações do ano, tá, pessoal? Na segunda lei, que é a lei das áreas, a gente vai falar um pouquinho, Kepler vai descrever um pouquinho qual é a relação do planeta no seu movimento ao redor do Sol. Por quê? É notório, é perceptível que o Sol, quando a gente está mais próximo do Sol, a gente fica menos tempo do que quando a gente está longe do Sol, a gente acaba gastando mais tempo. Isso porque a interação entre o Sol e o planeta depende da distância. E quanto mais pertinho, mais forte a interação, tá ligado, né? Então, quando a gente está passando próximo do Sol, tem um pontinho ali mais próximo que a gente chama de periélio, certo? Passando mais próximo do Sol, a gente consegue ter uma velocidade maior, a gente anda mais rápido. E quando a gente está longe do Sol, a gente tem um pontinho ali mais afastado que a gente chama de afélio e a gente acaba gastando mais tempo por ali. Beleza. E qual é a relação desses dois movimentos, já que não é a velocidade? Se do periélio para o afélio eu vou freando e do afélio para o periélio eu vou acelerando. Que relação que eu tenho com isso? A relação vai estar na área descrita. Imagina, se eu pegar aqui no Sol, se eu pegar o planeta mais próximo do Sol, pegar um mês, qual o tamanho que ele andou? Se eu pegar e medir aqui em relação ao Sol, eu tenho uma fatiazinha de pizza. Show? Um gordinho falando comida. Beleza. Quando você pegar um mês lá no periélio, ele vai andar um pouquinho só. Certo? Que aí quando ele anda um pouquinho só, qual é a jogada? A fatia da pizza, você vê que ela ficou mais estreitinha. Porém, ela ficou mais comprida. A área dessas duas fatias é a mesma, porque eu gastei o mesmo tempo. Certo? O cara tem que ser muito ninja para sacar uma parada dessa. E a terceira lei de Kepler, né, que é a lei dos períodos, como eu falei, a lei dos períodos ela vai dialogar um pouquinho sobre o período do movimento, né, de revolução do planeta ao redor do Sol, num primeiro momento. Só que depois a gente vai ver que isso se aplica a qualquer corpo girante. Primeiro, falando o que é o período. Período é o tempo que eu levo para dar uma volta completa, né? Para dar uma volta. Então, o tempo que eu gasto para dar uma volta eu chamo de período. No caso da Terra, são 365 dias. Quando o Kepler percebeu que todos os planetas ao redor do Sol descrevem o mesmo período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. O raio da órbita, o raio médio ali da órbita. Para todos os planetas, o que eles têm em comum nesse caso?
Como todos os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos eles têm a mesma característica de girar em torno do Sol, em órbitas elípticas. Os seus períodos elevados ao quadrado, divididos pelo raio ao cubo, são iguais. Então, se eu pego o período ao quadrado, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, eleva ao quadrado, divido pelo raio elevado ao cubo, isso dá 1. Mas dá 1 para a Terra, dá 1 para Vênus, dá 1 para Mercúrio, dá 1 para Netuno. Certo? Isso é muito legal, porque a gente faz um comparativo percebendo que quanto mais distante do Sol, mais tempo eu levo para dar uma volta. Quanto mais próximo do Sol, menos tempo eu levo para dar uma volta ao Sol. Tanto que um ano, né, que é o tempo de uma volta, o período ali de Mercúrio, é menor que 100 dias, porque ele está mais próximo do Sol. E o legal é que isso não vai se aplicar apenas aos planetas em relação ao Sol. Quando você pega Júpiter e Saturno, que tem várias luas, as suas luas têm o que em comum? As luas de Júpiter têm em comum que giram ao redor de Júpiter. Quando você pega o período delas, ou seja, o tempo de uma volta, eleva ao quadrado e divide pelo raio ao cubo, para todas elas você encontra um valor. Shred, sei lá quanto é esse valor. Mas esse valor é igual para todas elas. Por quê? Elas giram ao redor do mesmo corpo. Sacou? Então, essas são as principais leis que vão contribuir para a gente sacramentar de vez o modelo planetário heliocêntrico e dar sequência para a ciência associada à astronomia e à cosmologia que a gente tem hoje. Beleza? Curtiu? Vamos juntão? Qualquer coisa, só me gritar e vamos que a gente vai fazer dar certo, independente de qualquer coisa. Fique em casa, cuide-se, cuide da sua família. Valeu, galera. Tamo junto!